O Elas por Elas está de volta. Hoje a nossa convidada especial é a Katy Tchekon, ela que é enfermeira obstetra e ela trabalha já há muito tempo, eu acredito que com aquele momento mais bonito na vida de uma família, na vida de uma mulher, que é a chegada ao mundo de uma nova vida, de uma criança. E ela trabalha justamente para tornar esse momento ainda mais especial. A gente precisa de ajuda na nossa vida, a gente precisa ter uma rede de apoio. E a Katy faz parte dessa rede para muitas mães e para muitas famílias. Katy, é um prazer te receber aqui. Vamos começar contando um pouquinho da tua história, como é que surgiu, não é? Não é mais nem um desejo, acho que até uma necessidade de poder ajudar, de estar presente, ajudando aquelas que precisam. Vamos contar um pouquinho da sua história? Vamos sim. Primeiro, é um prazer, né? Sempre estar aqui. Prazer é nosso. E o que aconteceu, né, Michi? Assim, eu sempre fui da área materna, assim. Mesmo quando eu me formei lá em 2004, né? 2003, 2004... Durante a faculdade eu sempre trabalhei nessa área mais de mulher, de parto, né? Porém quis o destino que eu fosse para UTI, né? Que eu trabalhasse por bastante tempo no clínicas na UTI cirúrgica. Enfim, né? Me desviei um pouquinho, mesmo tendo uma história familiar, que a minha avó, minha bisavó eram parteiras, né? É a vocação, né? É a vocação, né? E a minha mãe também da área da saúde, mas aí, enfim, eu me distanciei um pouco. E aí quando eu engravidei, né? Por mais que a gente ache que está muito bem assessorado e muito bem assistida, quando eu engravidei da Heloísa, né, lá em 2013, eu percebi algumas deficiências, assim, né? Que a gente vai deixando, a gente acha que não precisa saber de nada, que a gente é só levar a gravidez, é só querer ter um parto normal, que vai dar tudo certo, né? E quem diria, né, que justo eu que me achava super forte, super decidida, corajosa, iria acabar sendo, de certa forma, vítima do sistema, né? Porque, infelizmente, a Heloísa nasceu, infelizmente que eu digo por causa da data, ela nasceu num feriado. E isso aconteceu depois, de novo, no parto do segundo filho, que os meus sinais, os meus pródomos, que chamam, ou seja, demora muito para engrenar o meu parto, né? Então, eu comecei ter os sinais de trabalho de parto muito antes dela nascer. E aí chegou, realmente as contrações engrenaram, era um feriado de Páscoa. Não tinha pediatra na nossa cidade, não tinha, né? Todo mundo ia viajar. E aí ficou naquela pressão, né? Tem que fazer, porque pra se ela não nascer... Filho, exato. Isso, se ela não nascer até tal hora, a gente vai ter que, né? E aí também, mesmo o pai, né? O meu marido ficou preocupado, porque ele disse, justo com a gente tinha, né? Que acontecer isso. E tu fica com medo, né? Que justo contigo aconteça algo, né? Então eu me senti muito pouco apoiada, me lembro até hoje do momento crucial, assim, que fazendo anestesia em mim, com contrações, eu queria fugir da maca. Porque tu tá assim, é um momento frágil teu, que tu tá vulnerável e tu quer apoio, né? E aí aconteceu, ela nasceu de cesariana, né, sem uma indicação real, né, ela foi uma cesárea eletiva, e me machucou muito ela não vir pra mim, né, que é muito importante. O nascimento é o nosso momento mais importante, a gente nasce uma vez, e esse nascimento precisa ser regado de amor, né. Os nossos filhos merecem que a gente receba eles com carinho, e não que eles vão para uma sala fria, receber um monte de exames, né, que se mostram desnecessários em primeiro momento. Que a criança precisa ir pro colo da mãe, da família, e ser acolhida, né? Que ela tá saindo de um mundo e indo para um outro, né? Então, a gente precisa receber bem um recém-nascido e uma mãe que tá surgindo ali. Junto com o recém-nascido nasce a mãe, um pai e uma família. A família nasce. E aí, quando eu engravidei do segundo, né, porque eu também não me senti muito apoiada nem na família para ter um parto normal, né? A minha mãe sempre dizia, tu é muito pequena, tu é muito pequena. Ninguém me encorajava muito. Aí, já logo depois que a Heloísa nasceu, na verdade, começou a borbulhar dentro de mim como as mulheres estavam desamparadas, né? Muito desamparadas, vítimas de um sistema que não tem paciência para atender, né? A mãe que quer ter um parto, para atender o evento do parto, que pode durar
1 hora, como aconteceu com uma essa semana que eu atendi, ou pode durar 80 horas, como foi o meu segundo. Nossa né? Senhora. Até não foi sofrido nada, só que a bolsa rompeu na quarta e o Henrique só nasceu na quinta. Você no sofreu sábado. muita pressão, acredito que teria sido muito maior se você não tivesse preparada com as informações necessárias, né? Decidida, porque imagine um parto de 80 horas. Eu acho que só porque você tinha toda essa decisão é que aconteceu porque assim. Tava tudo bem, E porque tinha eu segurança, tinha né? conhecimento, né? E porque eu já vinha trabalhando com isso, né? Fui sempre me atualizando, mas eu sou uma enfermeira obstetra, então eu também tinha conhecimento que antes de eu trabalhar, vendo o sistema, tu coloca em dúvida, mas quando tu começa a estudar mesmo, tu percebe, não, né, tô certa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi deixar de ser orgulhosa em termos e achar que sozinha eu conseguiria e procurar uma equipe adequada, que é a minha obstetra que hoje trabalha comigo, né? A Caroline, te amo, ainda bem que tu existe. E aí, se não fosse ela, né, eu teria de novo terminado numa cesariana, porque primeiro rompeu a bolsa na quarta, sem nenhum outro sinal de trabalho de parto, e ao contrário do que as pessoas pensam, o que determina que tu vai fazer uma cesariana, quando a bolsa rompe e o parto não evolui, é o bem-estar do bebê, né? Claro que tu vai ir para um hospital, como aconteceu comigo, eu fui para o hospital, né? E aí ela fez o antibiótico preventivo, tudo o que precisava, mas o Henrique se mostrou muito bem durante todo esse processo. E ainda assim as dores efetivas foram começar só 12 horas antes dele nascer, né? E depois... tudo bem, ele não teve nenhum porém, né? Mas eu só consegui ter um parto natural graças a profissional muito competente e que segue as evidências científicas que diz que não tem nenhuma necessidade de uma mãe que está com bolsa rota ter que ir para uma cesárea 24 horas depois que a bolsa rompe, né? Então, se tu é um profissional que se atualiza, que segue evidência científica, tudo fica bem. Eu não tinha dúvida alguma de que estava tudo bem conosco, né? Então, e claro, estava tudo bem. Mas tudo isso graças à segurança de eu estar muito bem amparada por uma equipe adequada e com apoio aí, já no segundo parto, com o marido mais apoiador, né? Com certeza. Mais corajosa mesmo e mais decidida, né? Eu lembro, porque em verdade eu planejei ter um parto domiciliar do Henrique. E o que aconteceu é que o Rio Grande do Sul é um estado muito corporativista. Então, os médicos não podem atender parto domiciliar mais no Rio Grande do Sul. Até então, em 2015, podia. E a gente tinha feito todo o planejamento, seria planejado, né? Mas ele nasceria em novembro. E em setembro, a Carol recebeu um comunicado, uma notificação que não era mais permitido no Rio Grande do Sul. E aí, novamente, tive aquele que seu plano reformular. inicial... Kati citou uma palavra que eu acho que acaba girando em torno de muitas mulheres, especialmente até para aquelas que nunca tiveram filho, como eu, que ainda não tem seus filhos, ou até para quem já tem os filhos, o medo, né? Muitas mulheres acabam não optando por um parto normal, um parto humanizado, por conta do medo de sentir dor, medo de contração, medo de como vai ser, de ter a dilatação, de como a criança vai, né? E acaba optando por uma cesárea, né? Converse com o seu médico, enfim. Kati, como desmistificar isso? Como deixar essas mulheres que estão, talvez, passando por um período de gestação, que estão com esse medo, como tranquilizá-las e encorajá-las a procurarem um médico, tentarem, pelo menos, ter um parto normal, mais humanizado? Sim. Bem legal tu perguntar isso, né, Leite? Mas, em primeiro lugar, eu sempre digo que a mulher optar nem seria uma opção, mas hoje, como existe isso de optar, né, o parto não é... eu não faço um trabalho de convencimento. Eu existo para as mulheres que queriam muito, como eu, terem a quem recorrer, né? Porque vamos fazer o trabalho contrário, tá? Imagina uma pessoa que queira muito uma cesariana, né? Muito, porque tá com muito medo. E essa mulher ser obrigada a ter um parto normal. Então, vamos fazer esse exercício, né? Óbvio que o parto tem muitos benefícios, né? Assim, a gente precisa lembrar que tu, eu, a Michi, todos nós temos familiares que a gente conhece que nasceram em casa, por exemplo, né? E eu só quero fazer um adendo aqui. Parto humanizado ou parto não tem nada a ver com parto em casa, tá? Ele pode ser no hospital. Eu mesma, a nossa equipe só atende parto hospitalar, só um parênteses.
Mas assim, não é um trabalho de convencimento, né? A gente tem que lembrar que nós temos familiares que nasceram, né, assim, e que quantos milhões, bilhões de anos tem a evolução, né? E assim, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Vamos supor que nós, em nível de evolução humana, a gente está num espaço do tamanho dessa sala, tá? Imagina que o momento em que começaram a fazer essas cesarianas assim, dessa forma tão desnecessária e eletiva, a gente nem enxergaria um pontinho aqui na escala de tempo da humanidade. Então a gente precisa entender isso. E que também existem implicações importantes para esse monte de cesariana eletiva. Por quê? Porque os hormônios de nascimento têm importância na parte de saúde da criança. E isso tem estudos muito significativos mostrando. Para vocês terem noção, eu até não gosto muito de citar esse estudo, mas eu vou porque como ele impactou muito, eu acho que todas as mulheres precisam se dar conta disso. Acho que foi o ano passado, o ano retrasado, saiu um estudo muito grande na Europa, mostrando que o autismo está altamente ligado às cesarianas eletivas. Ou seja, aquelas cesarianas em que nem tem sinal de trabalho de parto, tá? E partos traumáticos, assim, cesarianas traumáticas, tá? Então é só para pensar. E realmente, se a gente para analisar, a gente via poucas crianças autistas e hoje a gente está tendo realmente um número grande. Então, pode-se pesquisar em qualquer plataforma de pesquisa, né? Agora, esse estudo, ele teve um impacto bem grande, assim. Isso é só uma das coisas. Mas sobre o medo, Leti, que tu perguntou, a gente tem que pensar que é normal ter medo. Medo é uma forma até de defesa da gente para evitar que a gente seja imprudente, né? Então, é normal ter medo. Mas, assim, não é normal tu seguir um pré-natal todo com algum profissional que ou alimenta esse medo ou não desmistifica esse medo, né? Então, assim, é normal ter medo. Tu vai ter medo. É tua obrigação como leiga, como não sendo da área da saúde, ou sendo da área da saúde e não conhecendo o parto. É normal ter medo. É muito normal a gente ter medo da dor, né? Mas a gente precisa ter essas dúvidas sanadas. Então, é por isso que eu insisto em que converse com o profissional que está te atendendo. Ele precisa desmistificar. O bom profissional não é aquele que faz tudo o que tu quiser, né? É aquele que te mostra, eu vou estar contigo. Sim, tem dor no parto, mas é uma dor perfeitamente tolerável, ela é desconhecida. Para algumas mulheres não dói quase nada, para outras, vamos experimentar e vamos ver até onde tu consegue. Até porque tem analgesia, tem outras formas de, né? Por exemplo, assim, se tu conversar com mulheres que tiveram violências, assim, ou violências que eu digo não foram bem atendidas, ou tiveram partos que elas falam com muito terror, pergunta para ela efetivamente o que foi que te causou esse terror, qual é a tua história de dor, porque as mulheres adoram vir com história trágica para as grávidas. Sim. Provavelmente elas vão falar alguma coisa relacionada à assistência. Essa semana eu atendi uma para amamentação, inclusive, né? E aí ela teve bebê em outra cidade, não foi aqui, e ela estava muito abalada psicologicamente, muito, porque tu já passou por um puerpério também, né, Misha? A gente, no puerpério, parece que a gente se desconecta do mundo. Exatamente. É uma sensação muito complicada. E a gente fica um pouco deprimida, que é bem normal, muito né? Vulnerável. Muito vulnerável. E ela chorando, não conseguindo amamentar, relatando o que ela tinha passado no parto dela por um profissional que não agiu de forma humana mesmo, humana básica, né? Subir na barriga não pode, forçar uma mulher a ficar numa posição que ela não quer também não pode. Então, é complicado. Então, muito do medo do parto está relacionado ao tipo de assistência que se teve. E eu sempre digo que parto violento vem de cesariana. Por isso que eu desmistifico, atendo mulheres para tentar ajudar elas a diminuir esse medo, mostrando que a gente, na verdade, tem medo de muitas coisas, mas que com calma a gente desmistifica, porque o medo está ligado ao desconhecido. Exatamente, é isso. Que a gente não Se ela conhece o processo, ela se encoraja e percebe, né, que tá tudo bem. Que muitas mulheres têm medo também, que imagina que um parto humanizado, por exemplo, simplesmente a mulher não tem analgesia nenhuma, vai, a criança vai sair ao natural, sem nenhum tipo de... É totalmente natural, né? Mas existe, né? É claro, é uma intervenção mínima, Sim. né? Bem, muito menor do que uma cirurgia, mas Pode se ser, houver verdade. necessidade, né? E o que acontece? Na verdade, a gente trabalha, sim, com a indicação científica
e com as intervenções. As intervenções, que bom que elas existem, e elas precisam ser usadas de forma correta, no momento certo, né? E com uma real indicação. Então, a gente usa analgesia, usa, né? A cesariana, graças a Deus, é muito bem-vinda, né? Então, mas realmente é muito... Quando tu tem uma equipe que prima por seguir a natureza de um parto e da fisiologia do parto, tu tem muito pouca cesariana, né? A gente tem uma taxa de 10%. Assim. E com relação à chegada do bebê, tanto para a mãe que teve o parto normal, quanto para a mãe que teve cesariana, tanto aquela que sonhou com a cesariana e teve a cesariana humanizada, que também é um parto humanizado, tanto aquela que teve o parto normal, as duas teriam a possibilidade de receber o bebê nos braços logo após? Porque eu acredito que esse seja um dos grandes traumas, né? Não poder pegar o seu bebê no colo. O que acontece, né, Michi? O que a gente precisa é de uma estrutura no hospital adequada. Nos hospitais, não tô falando só daqui, porque poucos têm. Precisa de pessoal adequado, de pessoal dando esse suporte para a mãe. Paciência da equipe, né? Porque pensa bem, o parto não é um evento de doença. Uma mulher grávida não está doente. Muito poucas, menos de 10% tem alguma coisa que deixa a gravidez dela relacionada a risco, patologias, tá? Mas vamos pensar, o parto não é para ser num ambiente assim tão medicalizado. Sim. Então, tu imagina que as mulheres vão pro bloco cirúrgico fazer cesariana, onde os profissionais muitas vezes não gostam dessa área. Elas só estão ali porque a cirurgia é feita ali, né? Por isso que em hospitais maiores tem o CO, que chama, que é o centro obstétrico, onde só se faz cesarianas e partos, né? Então, o que eu quero dizer é que muito da falta de delicadeza, de humanidade nesse momento do nascimento está relacionada à falta de organização no processo ali de trabalho da instituição. Dá trabalho, gera custo, né? A gente tem que reconhecer que os médicos preferem fazer uma cesariana que leva 20 minutos, né? Só que a mãe pode exigir isso, né? A mãe precisa que o bebê fique com ela, e a hora dourada é extremamente importante. O bebê precisa ficar ali com a mãe se ela puder. A gente trabalha da seguinte forma, né? Na cesariana, por exemplo, o bebê vai sim para a mãe, assim que ele nasce, a gente tira o campo e sai da barriga para a mãe, né? E se a mãe não tá bem, porque o anestésico da cesariana não deixa a gente bem, vai pro colo do pai sem camisa. Esse bebê não vai para exame médico de forma alguma. Fica se sentir desprotegido no mundo, né? Nasci e aí... Onde eu tô. Exatamente. Se ele nascer precisando de uma intervenção, porque uma cesárea, né, que às vezes o neném não nasce bem, o pai fica junto o tempo todo e o pediatra falando para a mãe o que está acontecendo. Até para pegar esse gancho, a questão financeira. Porque quando a gente fala em atendimento, no Brasil inteiro, né, a gente sabe que para ter esse atendimento com tantos profissionais dispostos a isso, hoje em dia, Kátia, o SUS oferece isso. É possível através do SUS eu ter isso? Não. Só em Belo Horizonte, por exemplo, ou em São Paulo, tá? E assim, aí o que precisa ficar bem claro é que os profissionais não têm a obrigação de suprir algo que o sistema deveria dar, que o sistema, o governo, o sistema de saúde, a Secretaria de Saúde junto com o hospital organizar isso para que seja mais adequado, né? Infelizmente, nenhum profissional, inclusive por convênios também contribuíram para que a assistência fosse tão mecanizada. Sim, porque né? É mecânico. Porque nenhum profissional que quer trabalhar bem vai tolerar, vamos supor, atender um parto de 80 horas como o meu, ganhando o valor de convênio, que eu nem sei exatamente, vamos chutar que no máximo pague R$1.000 o parto. Claro. De verdade, é mais ou menos esse valor. Sim, esse é o valor. Tem um convênio aí que eu conheço que paga R$700. Então, 80 horas por R$700. E a gente tem que pensar que quando a gente quer algo para uma parcela da população, se tu quer fazer uma cirurgia de prótese, uma coisa estética, a gente se organiza, vai lá e paga particular, né? Mas nesse momento de nascimento de um filho, a pessoa acha que é muito, né? Então, é só para levantar essa lebre, assim, que eu acho que é importante a gente falar, né? Para não romantizar nada. Para não romantizar. Mas que isso não exime que, por ter uma instituição que às vezes não tem estrutura e funcionários, tu seja maltratada. Não justifica, né? Claro, exatamente. Então, é por isso que as mulheres precisam fazer o plano de parto, se informar. O plano de parto é colocar o que é importante para ti, que tu vai parir, né, na posição que tu quer ficar e não ter que botar as pernas para cima. Falar com o teu obstetra sobre isso, que quando o bebê nasce, né, eu quero que ele venha pro meu colo,
colocar num papel quais são as tuas vontades, o que é importante para ti no momento do nascimento do bebê e falar com o teu obstetra sobre isso, essa importância, né? Porque é óbvio que tem isso, que tem a parte financeira e uma parcela enorme da população é um SUS, realmente, né, Guaporé é muito privilegiada. Se for para uma cidade grande, assim, num ambiente muito pequeno, desse tamanho, tem 4 gestantes parindo junto, assim, né? É dolorido de ver. Então, mas ainda pelo SUS há a possibilidade de se fazer um parto normal, né, Kátia? não se faz mais parto normal no SUS, né, Leite? Mas o que a gente tem que pensar é que não é um parto de qualquer jeito, né? E eu vou te falar que quando eu tenho pessoas que me procuram que elas não têm opção de ir pro Taquini, porque a maioria das mulheres hoje em Guaporé que tem bebês vão ganhar em Bento, elas não ficam em Guaporé, né? E eu não tô dizendo que a assistência de Guaporé é isso, é aquilo, não. Mas Guaporé, lá no Taquini, em Bento, eles têm uma estrutura já melhor, onde as enfermeiras acompanham a mulher a maior parte do trabalho de parto, né? O médico é super participativo, mas eles estão trabalhando em equipe lá. E isso é muito importante, né? Que se trabalhe em equipe, porque é muito cansativo acompanhar uma mulher nessa dinâmica do parto. Né? A solução seria justamente a gente ter uma consciência maior. Eu acho que no fundo o que está faltando é a gente colocar em pauta, falar mais, ter a informação, para a mulher também ter informação, porque você falou, né? Eu não quero influenciar ninguém. Mas quando uma pessoa não tem os dois lados da informação, automaticamente ela vai ser influenciada. Por exemplo, eu tive uma amiga querida que já tinha tido um parto primeiro, um parto super rápido, intuitivo, assim, ela era super jovem. E ela queria muito um parto, e eu encorajei ela, né, fui, assim, super presente, ia com ela, só que no dia que ela entrou em trabalho de parto, eu não estava em Guaporé. E ela foi para o hospital e caiu nas mãos de um profissional que precisa realmente pensar, né, desejo que ele pense se ele tá ali fazendo com amor, sabe, porque ninguém tá obrigado em lugar nenhum, né. Enfim, ela sofreu violências horríveis. E aí, o que eu penso? Eu não posso abrir os olhos de uma mulher, educar essa mulher e largar ela na mão de um sistema tão cruel, muitas vezes. Entende? É um trabalho de conscientização coletiva, né, Kátia? Não adianta somente tu fazer o trabalho de conscientização com essa mãe e ela chegar num profissional que não tá com essa mesma ideia. E eu queria fazer um adendo, porque tu falou de parto humanizado, né? E sabe que eu, no fundo, eu fico meio assim com esse termo, né? Principalmente agora que ele tá entrando em moda e sendo vendido de forma equivocada, né? Sabe que a maior desafio na minha profissão agora, nesses anos que eu tenho acompanhado, foi quando eu me dei conta que eu, a Carol, a Rose e a equipe, nós, né, da nossa equipe, a gente não fazia nada demais, sabia? Que a gente só faz o que todos os profissionais deveriam fazer. Quando essa ficha caiu, assim, porque a gente já tinha essa dificuldade de explicar, assim, mas o que é o parto humanizado? Gente, o parto humanizado é só respeitar a mulher, respeitar as escolhas dela, enquanto a segurança dela e do bebê estão sendo respeitadas, né? Trabalhar em equipe e seguir evidência científica. Então, eu pensei, mas não tem nada demais nisso, né? A mulher come enquanto está em trabalho de parto, eu fico com elas na casa delas até realmente ser necessário ir para o hospital, porque é provado que mulheres que vão muito cedo para o hospital acabam numa cesariana indesejada, né? Porque elas cansam demais. A gente deixa elas circularem, ficam com o marido, tem uma doula, né? Que eu também tenho formação de doula para melhorar minha assistência, mas essa profissional é uma profissional que dá um suporte psicológico e um encorajamento, uma forma de enfrentar a dor muito importante. Só isso, então não é nada demais. Por que não é a regra? O correto é a exceção. Entende? Mas em tudo, a gente vê isso em todos os setores, né, da nossa vida, e isso acontece com tudo. A exceção é aqueles que fazem o correto, que fazem o bem. E acho que é importante também a gente trazer que a gente não tá aqui para dizer que que a cesárea é algo errado, que o parto normal é adaptável a todas as situações, mas que a cesárea pode sim ser humanizada, né, Kátia, com esse processo. Porque tem casos que precisam sim ser feitas cesarianas, e aí eu te digo que, né? na verdade, não existe o termo cesariana humanizada, tá, Leti? O que existe é o processo de parto humanizado. Ou seja,
A cesariana é uma cirurgia, ela é uma via de parto cirúrgica para ser utilizada em emergência, tá? Se hoje em dia ela é uma escolha da mulher, e eu vou fazer um paralelo. Se tu tem ainda teu apêndice, tá? Na apendicite, e tu for no médico e dizer pra ele, eu quero retirar meu apêndice pra ele não me incomodar futuramente, ele vai fazer isso? Não. E o que ele vai fazer? Ele vai te explicar por que ele não vai fazer isso, tá? Então, ok, a cesariana existe, as mulheres têm essa opção. Mas, em verdade, não existe a cesárea humanizada, sendo que tu foi lá e escolheu, eu quero minha cesárea pro dia tal, com 39 semanas. Não. A mulher engravida A já gente só decide pode que dia dizer- vai nascer, né? Não existe o termo cesárea humanizada, tá? É um parto humanizado, mesmo que a via de nascimento tenha terminado em cesariana. Elas tiveram todo o parto, mas acabaram numa cesárea. Mas por o algum processo é motivo, humanizado. Entendeu? Era um parto humanizado. Ou era um parto de um profissional que não tem essa configuração. Porque humanizado é isso que eu te falei. E também optar por esse estilo, né? Em que a prioridade é a mulher e o bebê. Né? É a família. Então, o termo cesárea humanizada não existe, tá? Ou é uma cesariana eletiva, ou é um parto humanizado. Porque mesmo que termine em cesariana, ela teve esse processo de parto. A cesárea é a via de nascimento, entendeu? Entendi. Então, não é assim que funciona, né? Mesmo que a mulher agendou, foi pra cesárea, ai, receberam bonitinho. Não, essa é o mínimo que tem que fazer, né? E eu sonho para que esse termo um dia não seja mais necessário, né? Eu espero e primo por isso, e esse é o meu objetivo. Que o parto seja parto e todo ele seja humanizado. E que todas as pessoas sejam atendidas dessa forma um dia. Kátia, eu acho que tem muita mulher com muita dúvida, muita família com muita dúvida, aquela gestante que está nos acompanhando e que gostaria mais de conversar com você, porque cada parto é um parto, cada mulher é uma mulher, cada história é uma história e cada sentimento é um sentimento. Então, quando a gente trabalha personalizado é que a gente consegue realmente humanizar. Então, como te encontrar para tirar dúvidas? Eu sei que você é uma pessoa muito acessível, gosta de compartilhar informação. Aonde as nossas, tanto ouvintes, né, quanto quem está nos acompanhando online, pode te encontrar? Michi, eu atendo na Leonardo da Vinci, né, na clínica, então elas podem me encontrar ali. Eu não sei se vocês podem pôr telefone com aqui certeza. depois e rede social também aqui embaixo, né? E a gente individualiza o atendimento, né? Eu faço o acompanhamento conforme a pessoa pode, né, e quer, né? De orientação no pré-natal, faço o pré-natal, acompanho antes dela ir para o hospital, quando não for com a equipe. E quando é a equipe, a gente faz todo o acompanhamento, né? Com uma equipe completa, médica, obstetra, enfermeira, pediatra, tudo já junto, né? Mas sempre é bom conversar e entender o que eu faço e qual é a expectativa da mãe. Também presto atendimento de amamentação, né, Michi? Eu ia mesmo falar que na próxima a gente vai falar sobre amamentação. Que é importante, né? E também bastante difícil, mas sempre possível. Então, é isso. Muito gratificante também, amamentar é tudo de bom. Kátia, obrigada pela tua Eu que presença. agradeço, gurias, E a né? gente volta então na próxima segunda-feira. Até lá, gente. Tchau.